dia para você que está aí de casa, bom dia ao nosso culto online. E eu quero nessa manhã te convidar a estar aqui por inteiro, a se entregar completamente, porque o alimento, ele é um alimento espiritual e ainda que você esteja da sua casa, você pode ser sustentado pelo amor do nosso Pai. Então eu quero orar com você e pedir que o Senhor encontre o teu coração nessa manhã. Pai Santo e Eterno Deus, nós te louvamos por mais uma manhã. Obrigada porque as tuas misericórdias se renovam. Obrigada porque o Senhor nos escolheu e esse dia é um dia especial. Nós estamos aqui juntos, mesmo que online, nós queremos a manifestação do Senhor, Pai. Através das palavras, não só daqui declaradas, mas de todo esse culto, Pai. Nós te entregamos as nossas vidas e entregamos cada vida, cada lar que aqui representa. Em nome de Jesus. Amém. Que bom que você continua com a gente hoje. Esse agora é o nosso tempo de fidelidade e generosidade. Eu quero ler com você a palavra em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, diz: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu o que possuía para viver. Querido, querida, que está nesse momento com a gente nessa manhã, tem algo que no meu coração sempre me vem, que é: não tente ser alguém que você não é, porque você vai falhar. E nessa manhã eu quero chamar a sua atenção para se colocar debaixo da fidelidade de Deus, debaixo da generosidade de Deus. Não importa quanto você tenha, eu quero te chamar a atenção para que você não viva olhando para a sua carteira, não viva a partir da realidade da sua carteira, mas viva a partir da realidade do reino, de um Pai, de um Deus que é dono de todo o ouro e toda a prata. Ser fiel e ser generoso, ser dizimista, ser ofertante não tem a ver com a sua possibilidade ou a quantidade que você pode dar, mas tem a ver com saber que você é filho daquele que é dono de todas as coisas. Então, nessa manhã eu quero te desafiar a ajustar a sua frequência para a fidelidade e generosidade de Deus, não importando mesmo quanto você tem. Olhe para o teu Deus nessa manhã. E o convite que eu quero fazer para você é: seja dizimista, seja ofertante e declare a fidelidade e a generosidade de Deus sobre a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. E a palavra de hoje vai versar sobre o seguinte tema: uma vida notável. Porque Deus quer que eu e você tenhamos uma vida notável. Uma vida onde as pessoas olham e vejam: poxa, tem algo diferente nesse cidadão, nessa cidadã. Algo diferente. Não sei se já aconteceu isso com você. Você traz luz para aquele lugar. Você abençoa onde você trabalha. Porque você é uma pessoa que está nesse planeta para ser abençoadora. Amém, queridos? Então, eu queria que você se sentisse assim agora, importante para Deus. Fala: mas os meus pecados foram para a cruz. É claro que nós estamos no processo de santificação. Estamos num processo. Mas como para Deus só existe o presente, Ele já te vê purificado e santo. Ele já te vê pronto para entrar na glória, na eternidade com Ele. Ele te vê pronto para governar com Ele. Amém, queridos? Você não pode pensar de você ou sentir-se menor do que Deus pensa de você. Temos que caminhar na palavra e crescer cada vez mais. Mas Deus te vê como uma pessoa abençoada por Ele, lavada pelo sangue do Cordeiro, cheia de graça e de sabedoria para influenciar este mundo. Então, Deus quer te dar e quer que você seja uma pessoa ilustre, nobre, notável.
Para isso nós estudamos a palavra, para isso nós pregamos a palavra, para isso nós temos a célula, para isso a gente se reúne no culto, para estarmos moldando a nossa vida de acordo com aquilo que Deus pensa de nós. Porque é óbvio que não somos, olhando para nós não somos aquilo que Deus pensa ainda, mas temos que pensar aquilo que Deus pensa a nosso respeito e deixá-lo pelo Espírito Santo moldar a nossa vida, e aí nós vamos sendo moldados e preparados e nos tornando cada vez mais parecido com Jesus, prontinho para entrar para a glória eterna. Amém, queridos? Se sinta assim em nome de Jesus. Coloca a tua mão no teu coração. Senhor, eu quero te agradecer, porque quando o Senhor foi àquela cruz e derramou o teu sangue a nosso favor, nos purificando de nossos pecados, nós que estávamos mortos e delitos, mergulhados no lamaçal do pecado, o Senhor nos purificou com o teu sangue, e hoje estamos mais alvos do que a neve. O Senhor nos vê, com certeza, como pessoas ilustres, como pessoas aptas para testemunhar a teu respeito aqui nesta terra. É assim que queremos nos ver, é assim que queremos ser. Por isso rogamos que o Senhor tome-nos a todos nas tuas mãos e vai nos moldando pela tua palavra, vai nos corrigindo, nos disciplinando, Senhor, para que os teus propósitos a nosso respeito se cumpram para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, onde quer que ele esteja reunido. Milhares e milhões de pessoas estão reunidos, te adorando e te louvando. Onde teu povo estiver se reunindo, Senhor, o Senhor possa abençoar, fortalecer os seus filhos, porque nós somos uma grande igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar. Amém. Quantos querem ter uma vida notável? Vamos ver então, o que é isso? Cadê meu celular aqui? Porque assim, sabe? Olha, uma vida notável, uma vida digna de nota, digna de atenção, é uma escultura que pode ser percebido, apreciável, sensível, uma pessoa que merece apreço. Que legal, hein? De grande vulto, considerável, uma pessoa extraordinária, isso é você, sou eu. Agora, outra palavrinha aqui é ilustre. O que é uma pessoa ilustre? Não está mais aqui. Então, eu não vou falar dessa palavra, porque ela não está aqui no meu celular agora. Eu também não quero procurar. Mas eu quero falar para vocês sobre uma pessoa na Bíblia, uma história que vocês todos conhecem, que é Daniel, capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Daniel na cova dos leões. É impressionante, como Deus agiu para salvar a humanidade. Ele podia ter vindo como Deus, mas ele veio como homem. Não é verdade? Fez o que nenhum homem poderia fazer. Nenhum homem poderia salvar, nem a si próprio, nem a ninguém. Então fez algo extraordinário, próprio de Deus, do Filho de Deus. E o que é mais interessante, mais extraordinário, é que ele hoje quer e usa o homem para levar avante o próprio ministério dele, o ministério de Jesus Cristo. Porque você é ilustre, porque você é considerado uma pessoa apta para fazer isso. Precisamos acreditar nisso. Então, querido, a maior estratégia e o melhor material de Deus para salvar a humanidade, sabe quem que é? É o próprio homem, é a igreja de Jesus Cristo. A capacidade para a continuidade da missão de Cristo na terra vem direto de Deus, amém? Então, a capacidade para a continuidade da missão de Cristo na terra vem direto de Deus, através da presença de quem? Do Espírito Santo. Presença do Espírito Santo em nossa vida. O que nos torna especiais, o que nos torna nobres e notáveis. E quem produz isso em nós é o Espírito Santo. Nós cantamos aqui, Espírito, enche-nos, enche-nos, enche-nos. Esse tem que ser o nosso maior desejo. Enche-nos, inunda a nossa alma, faz-nos pensar os pensamentos do Pai, faz-nos ser como Jesus foi aqui na terra. E o Espírito veio para nos ensinar tudo aquilo que Jesus Cristo tinha passado e ensinado aos seus discípulos. E por isso que na grande comissão ele fala, toda a autoridade me foi dada. Portanto, ide, você tem a autoridade, a igreja tem a autoridade de Jesus. Amém? Em nome de Jesus temos essa autoridade. Ele veio para nos ajudar a viver a vida de Cristo aqui na terra. Tudo que Jesus fez, ele o fez como homem cheio do Espírito Santo. Quantos querem mais do Espírito Santo na sua vida? Precisamos querer isso.
Precisamos desejar, ansiar por isso. A nossa alma tem que ser como a alma do salmista. Eu anseio por estar na tua casa. Eu anseio por mais de Deus na minha vida. Eu quero ser essa pessoa e ter a consciência de que eu já sou essa pessoa que pode ser luz para esse mundo, que brilha a luz de Cristo a todo lugar, que traz bênção às pessoas. Amém? Você precisa, a igreja precisa disso. A gente vem para a igreja para ser curado, claro, venha para ser curado, venha para ser abençoado, mas saia daqui para abençoar e para curar outros, em nome de Jesus. Atos 1,8 fala assim, mas recebereis o Espírito Santo, como que é isso mesmo? Mas poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, para seres minhas testemunhas, aonde? Judeia, Samaria, se é onde? Com o fim da terra. Fica tranquilo aí, viu? Se você procura na Bíblia que você vai saber como está direitinho. Então não existe trabalho mais nobre na face da terra do que servir a Deus na missão de Jesus. Não existe, não existe. A gente se preocupa tanto com as coisas deste mundo, quer ganhar dinheiro, quer estudar, tudo isso é muito bom e necessário, mas acima de tudo isso está o cumprimento da nossa missão nas mãos de Deus para cumprir a missão que Cristo deixou para que cumpramos em nome de Jesus, amém? Ok, então é assim, e vamos ler sobre Daniel capítulo 6, deixa eu dizer uma coisa, Isaías 32:8 fala assim, o nobre projeta coisas nobres, e graças a seus feitos nobres, permanece firme. Seja alguém que pensa grande, pense big, lembra disso? Pense grande, pense numa igreja grande. Passei em Duque de Caxias hoje e vi o Paulistão fechado. Lembra do Paulistão ali? Fechado. Falei, puxa, podíamos abrir o NEC aqui, nova estação, lá no centro. Paulistão grande, tem estacionamento. E aí tem os Cheetos do lado. A gente termina o culto, vai comer comida japonesa. É bom demais. Se você não gosta, tem pizzaria por aí também. Quem sabe? Quem sabe? Amém, queridos? Olha, vamos ler capítulo 6 de Daniel. Aguenta aí, queridos. Olha, Daniel é uma história maravilhosa. Você já conhece. São 28 versículos. Aguenta aí. Então pareceu bem a Dario. Tem uma história aqui anterior que você pode ler depois. Depois dessa história anterior do capítulo 5, o texto diz que então pareceu bem a Dario nomear 120 sátrapas, vice-reis, para governar todo o seu trono. Esses sátrapas eram vice-reis, para ajudar no governo do reino. E acima deles, 3 grandes líderes, 120 sátrapas, e acima deles, 3 grandes líderes. Um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu o quê? O mesmo Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas, por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava, então, nomeá-lo para a função de governador-geral do reino. Aqui, eles estavam num país que não era o país deles, estavam exilados, foram dominados por esses povos aqui, estavam no outro povo. E Daniel era um judeu, ele não era um persa, não era um pessoal daquela nação, uma pessoa daquela nação. Mas mesmo assim, o imperador estava querendo colocá-lo como para a função de governador-geral do reino. Tem o rei e tem Daniel. Pela sua nobreza, pela sua vida notável. Mas, assim que os seus colegas, versículo 4, de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiam encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Mas parece que está acontecendo isso atualmente. Então eles concluíram e murmuraram entre si, nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. Assim, aqueles supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo, ó rei Dario, vive
para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, excetuando a tua pessoa, ó majestade, seja atirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se está de acordo, emite o decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez sancionada não se pode revogar jamais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dario deferiu e assinou o decreto. Vocês percebem que isso aqui é um lance político, né? É um lance político aqui. Versículo 10. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando a ajuda de Deus. E mais que depressa foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real e argumentaram: tu não publicaste uma resolução real ordenando que nesses 30 dias toda pessoa que manifestasse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer ser humano, exceto a ti, ó rei, fosse atirado sumariamente à cova dos leões? Ao que o rei replicou: sim, esse decreto está em pleno vigor, de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então, eles aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei: ora, pois, Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens, nem do decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias e 3 vezes ao dia. Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado e resolveu salvar Daniel. O rei gostava muito de Daniel, né? Esforçando-se até o pôr do sol, a fim de encontrar uma maneira legal para livrá-lo. Contudo, os homens foram unânimes em insistir: ó rei, lembra-te bem que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real, o edito assinado do rei, pode ser alterado ou descumprido. Então o rei deu ordens e eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo que Deus, que o teu Deus, Daniel, a quem serves todos os dias, haverá de te livrar. Em seguida, taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu anel selo e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Depois o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não permitiu que fossem trazidos à sua presença qualquer instrumento de música. E o rei não conseguiu conciliar o sono durante toda aquela noite. 19. Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pôde livrá-lo dos leões? Então ouviu-se a voz de Daniel, que respondeu: ó caro rei, vive para sempre. Fala aleluia. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. E diante do que acontecera, o coração do rei muito se alegrou. Em seguida o rei ordenou que tirassem Daniel da cova e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Entre mentes, por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na mesma cova dos leões, junto com suas esposas e filhos. E antes mesmo que pudesse chegar ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Mais tarde, olha que coisa, o rei Dario escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e culturas em toda a terra nos seguintes termos: paz e prosperidade. Eis que edito um decreto para que todos os domínios do império, que em todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel,
porquanto ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído e o seu domínio nunca terá fim. Amém, querido? Nesse livro tem 4 histórias, essa é impressionante, né? Deus livra e salva, só Ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Deus quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dario e mais tarde também no reinado de Ciro, o persa. Quantos podem dar uma salva de palmas para o nosso grande Deus? Aleluia, aleluia. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. A nobreza é uma característica de quem está cheio do Espírito Santo. Daniel estava cheio de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da presença de Deus. Quando ele ficou sabendo daquele decreto, ele foi fazer o que ele sempre fazia, que era orar ao Deus Todo-Poderoso, agradecer, glorificar o Deus Todo-Poderoso, porque ele sabia que se alguma coisa lhe acontecesse, e aconteceu, Deus poderia livrá-lo ou não, mas ele continuaria sendo Deus. A postura de Daniel, como vocês viram aqui, mudou a história de um povo. Não que aquele povo tenha se convertido, porque eles tinham muitos deuses. O único povo que tinha um Deus só era o povo de Israel. Os outros tinham muitos deuses. Mas o rei colocou um decreto. Ele mudou um decreto que dizia que não podia ser mudado, que é o primeiro, e editou um outro decreto, dizendo, olha, comece a, pelo menos, a incluir mais um Deus no rol de Deus que vocês têm, porque esse Deus faz milagre, esse Deus é poderoso, esse Deus livrou Daniel da boca dos leões, esse Deus é o Deus de sinais e prodígios. Amém, queridos? Então, é extraordinário isso. E quais lições podemos aprender aqui, então? Primeira lição, quando decidimos ser fiéis aos princípios de Deus, adversários aparecem buscando falhas em nossa vida para nos desestabilizar. Espere por isso. Mas não desista de ser santo. Não desista de ser um instrumento de Deus para anunciar o Evangelho de Deus. Os homens vão te olhar como alguém chato, como alguém que está ali, né? Parece que batendo na mesma tecla, aceita Jesus, mas Deus te olha como um nobre que anuncia uma palavra de poder, de misericórdia e de salvação. Então espere por isso. É a primeira coisa. Primeira coisa. Você lê lá o versículo 1 a 3, 1 a 5, você vai perceber isso. Decida ser fiel, decida fazer a coisa certa e vai vir perseguição sobre você. Por que a igreja não é perseguida? Porque está vivendo, quem sabe, muito parecido com o mundo vive. Chegou a hora da igreja ser diferente, não para se arrogar, dizendo que é melhor do que os outros, mas para dizer para as outras pessoas, olha, existe um Deus que faz diferença na minha vida e quer fazer diferença na tua vida também. Amém, querido? Mas não tenha medo dos riscos, porque o nosso Deus que livrou Daniel da cova dos leões pode te livrar também. E se Ele não te livrar, querido, você tem um lugar garantido na glória eterna, que é muito melhor do que este planeta aqui. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que quando atacados, pressionados, a melhor coisa a fazer é ajoelhar-se e orar. Versículo 10, não é isso que fala aqui? Versículo 10, que fala aqui. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto. Ele não ficou, vou brigar, reis, o que é isso? Que injustiça. Não, ele foi para casa. Ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou, como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, rogou, deu graças diante do seu Deus. Então, quando você estiver sofrendo pressão, estiver sendo injustiçado, a melhor arma é você ajoelhar-se diante desse Deus que livrou Daniel, porque Ele também te livrará. Porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Quantos creem nisso, diga amém. Por isso que Pedro diz, em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes. Fica vigiando sempre. Amém, queridos? A terceira coisa, acho interessante esse versículo 11, né? Que os inimigos de Daniel foram juntos. Que coisa, né? Foram juntos à casa dele, o encontraram orando ao seu Deus.
Isso nos mostra uma terceira coisa interessante aqui, é que Deus está sempre disponível, esperando a nossa oração chegar até Ele. Ele está sempre disponível. Tem uma coisa, você não precisa ficar lá 2 horas orando, mantenha os seus pensamentos ligados nas coisas do alto, fala com Deus sobre as pequenas coisas, sobre as grandes coisas também. Deus está sempre disponível. Existem bilhões de pessoas no mundo e Deus consegue ouvi-las a todos de uma vez, porque Ele é Deus. Ele não vai negar ao seu filho, a um nobre como você, o seu pedido. Ele vai te responder do jeito dele, isso é bem verdade. Mas Ele vai te dar uma resposta. Vai te dar uma resposta. E Deus tem respondido às suas orações. Talvez você não tenha percebido, as minhas têm respondido assim, muitas orações minhas, que eu falo, nossa, Deus respondeu mesmo. Aconteceu o que eu pedi, eu nem percebi. Mas Ele é um Deus que está disponível para a tua oração. Amém? Essa é a terceira coisa. A quarta coisa é o seguinte, que o que deve nos importar de fato é obedecer a Deus e não aos homens. Amém, querido? Não se impressione com os homens, se impressione com Deus. Fique impressionado com Deus. Eles aqui, no versículo 12 e 13, eles foram imediatamente falar com o rei e foram dedurar lá Daniel. Olha, esse cara está orando e está desobedecendo o Senhor, não faz pouco caso das suas ordens e tudo mais, né? E foram comunicar isso ao rei. Queridos, não importa o que as pessoas falam de você, não importa o que os inimigos, o inferno pensa de você, não importa. O que importa é o que Deus pensa a seu respeito. O que importa é que o nosso Deus tem poder para fazer milagres e grandes coisas em você e através de você. Então, o que importa para nós todos é obedecer a Deus. O que Deus tem falado no teu coração? Quando você lê a Bíblia, o que você aprende? Nós estamos aqui no culto, estou dizendo para você que você é ilustre, que você é nobre. E aí você vai para casa, olha no espelho, coitado de mim, eu não sou. Não, você é filho de Deus, filha de Deus. Amém, querido? Em nome de Jesus. Quando você ora, quando você ora a Deus, as suas orações chegam diante do trono de Deus e as coisas acontecem. E nós temos um dever, especialmente essa semana, de clamar pelo Brasil. Não é clamar para que esse ganhe ou aquele perde e esse ganha. É clamar pelo Brasil. Clamar pela igreja no Brasil. Igreja do Senhor Jesus Cristo precisa se levantar forte, crendo que ela é aquilo que Deus diz que ela é, para anunciar o Evangelho. Nós não somos políticos, mas nós somos homens e mulheres de fé. Amém, querido? Que quando oramos, cremos que as nossas orações chegam até Deus. Você tem dever para com a nossa nação, não é só lá e votar e ficar discutindo a política, querido. Nós não somos esse tipo de gente, nós somos povo de uma outra nação, nós somos cidadãos dos céus, mas que temos responsabilidade com a terra. Então, ore pelo nosso país, para que continuemos crescendo, que a nossa economia continue. E outra coisa, não abra mão dos seus princípios, pelo amor de Deus. Você lê algum versículo na Bíblia que Deus é a favor do aborto? Tem algum versículo na Bíblia? Siga o que a palavra está dizendo. Eu voto segundo a minha consciência. Sua consciência pode estar cauterizada. Siga o que a Bíblia diz. O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Amém, querido? Muito bom. Então, o que importa é obedecer a Deus. O nosso Deus é o nosso Senhor. E Ele tem a coragem que eu preciso e a coragem que você precisa. Nós podemos não ter coragem nenhuma, a gente é medroso mesmo. Nós nos acovardamos muitas vezes, mas o meu Deus tem a coragem que eu preciso. O meu Deus pode eu lembro agora, passou minha mente agora, Estevão, o diácono da igreja, e de repente Estevão confronta as autoridades, porque as autoridades estavam confrontando a verdade de Deus, e ele foi apedrejado, mas enquanto ele era apedrejado, cheio de ousadia e de coragem, ele vê os céus abertos e Jesus no trono, e fala assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo. É por isso que temos que amar as pessoas, não importa de que lado elas estejam. A igreja tem o dever de amar e pregar e anunciar, porque aquela pessoa que muitas vezes nós desprezamos e malhamos, ela vai ser o vizinho seu lá no céu.
São seres humanos que precisam do amor de Deus, do amor da igreja de Jesus Cristo. Temos que ter um posicionamento, sim, temos que ter um posicionamento conforme a palavra de Deus. Ser luz do mundo e sal da terra. Amém, querido? Esse é o nosso trabalho. Em quinto lugar, a fidelidade e a confiança são virtudes que comovem o coração de Deus a nosso favor. A fidelidade e a confiança. Você confia em Deus? Você é fiel à palavra de Deus? Realmente? Eu escrevi que podemos ter certeza que, se tivermos a mesma postura que Daniel teve ante aquela situação, Deus, além de nos cercar com a sua divina proteção, Ele vai nos levar a grandes e inimagináveis proezas. Proezas. Salmo 60:12 diz que em Deus faremos proeza, porque Ele mesmo calca aos pés o nosso adversário. Em Deus faremos proeza. Igreja, em Deus a igreja fará proeza, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários, debaixo dos pés dEle. Amém? Não tenha medo do diabo, o diabo já está debaixo dos teus pés. Não tenha medo dos homens, porque você também é homem como o homem. Se tiver que bater de frente, bate de frente, mas com o amor de Cristo em teu coração, cheio do Espírito Santo. Amém? Jesus fez grandes proezas, porque sempre esteve cheio do Espírito Santo. Ele disse em Marcos 16:17, esses sinais vão acompanhar aqueles que crerem. E aí vem, expulsarão demônio, curarão enfermos e tal, um monte de coisa lá. Né? E sexto e último lugar, aprendemos com Daniel, que a vitória nas provações resulta numa influência capaz de mudar a história de gerações. Você quer ser um instrumento de Deus para mudar a tua geração? Eu ouço isso há 50 anos. Deus vai mudar essa geração. E Deus está mudando a nossa geração. Pode parecer que não, mas quantos centenas de milhares de jovens você já viu convertidos? Eu lembro que a gente participou de evento lá em São Paulo, no Ibirapuera, né? O pessoal que veio da Sara sabe disso. O ginásio do Ibirapuera lotado, eu não sei quantas mil pessoas, 10, 12 mil pessoas, cabe lá, né? Lotado. E eu olhava aquilo e falava, nossa, esse pessoal está chegando agora. Mas lá em 1987, 88, não existia isso. Mas daquele movimento, milhares de pessoas se converteram e estão nas igrejas por aí afora. Inclusive nós fazemos parte desse hall. Por isso, queridos, Deus quer te usar para salvar gerações. Vocês viram que Daniel aqui, a postura dele, a vida notável dele, proeminente dele, a honestidade dele, a fidelidade dele ao rei e a Deus, não abrindo mão dos princípios que ele tinha da palavra de Deus, fez com que o rei mudasse o decreto e fizesse um seguro decreto para que todos os povos do seu reino adorassem ao Deus de Daniel. Eu quero concluir dizendo que, mais uma vez, que a arma de Deus é você, que o instrumento de Deus é você, que a força transformadora de gerações está em você, na pessoa mais maravilhosa que existe, que é o Espírito Santo, que habita em cada um de nós. A vida plena está em nos posicionarmos no lugar certo e ficarmos firmes. Amém, querido? Eu sou a igreja de Jesus, você é a igreja de Jesus. Então fica de pé. Fica de pé. Eu quero que você diga para você mesmo, eu sou igreja de Jesus Cristo. Fala assim, eu sou igreja de Jesus Cristo. Eu sou filho de Deus. Deus me considera uma pessoa nobre. Diga assim, eu tenho a coragem de Daniel. Não, você não tem. Diga de verdade, eu tenho a coragem de Daniel. Os leões não me comerão. Porque o anjo de Deus vai fechar a boca dos leões. Eu sou um escolhido de Deus para mudar as gerações. A minha vida é uma vida frutífera. Eu colherei muitos frutos para enriquecer o reino do meu Deus. Eu sou filho de Deus. Quem toca em mim, toca no meu Deus. Eu sou salvo. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu estou curado. Estou livre para agir, para brilhar, para ser luz para esse mundo. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Agora com as suas duas mãos bem altas, eu queria que você repetisse essa oração comigo agora. Em nome de Jesus, como igreja, nós clamamos pelo nosso país, pelo Brasil, porque nós cremos que somos abençoadores dessa nação. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, para que Tu olhes para esse país, para que Tu olhes para esse país, para que as Tuas bênçãos sejam derramadas. Nós repreendemos, em Teu nome, Jesus, toda ação maligna, toda armação do diabo, toda articulação do inferno, que visa matar, roubar, destruir a nossa nação. Nós cancelamos, anulamos, em nome de Jesus, e declaramos profeticamente que esta nação pertence ao Senhor Jesus, pertence ao Senhor Jesus. Vem, Senhor, e reina sobre essa nação, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus, glória ao Teu nome, Senhor, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém, 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 irmão. Não deixa o diabo te intimidar, não deixa as pessoas te jogar para baixo, não pense, eu não gosto de usar essa palavra, não pense pobre demais, pense rico, pense que você pode ir além, ninguém pode te limitar, porque quanto mais nós crescemos espiritualmente, crescemos em todas as áreas da nossa vida, mais bênção poderemos derramar sobre as pessoas, amém, querido? Por isso essa igreja tem que crescer, como todas as igrejas têm que crescer. Os irmãos, eu quero que cresça, quero que todo mundo cresça, quero que as igrejas se arrebentem, eu quero que o Brasil seja 100% evangélico, mas evangélico que cumpre, que quer como o Daniel, amém? Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Ok? O que você quer que eu faça, meu irmão? Porque ele que manda, ele é o chefe. Quantos estão nos visitando hoje pela primeira vez aqui na nova estação? Faz assim. Obrigado, queridão. Tem um pessoal que quer te dar um presentinho aí. E nós queremos agradecer muito a sua visita e desejar que você volte sempre, que faça parte dessa pequena família. É pequena porque é uma parte, mas a família é grande, né? A família é muito grande. Tem os irmãos da Assembleia, os irmãos de tudo quanto é lugar. Então, nós somos uma grande família. Tem um canto que diz assim, somos um pequeno povo muito feliz. Lembra? Somos um pequeno povo... A Roberta sabe, né? Muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Porque ela trabalhava com crianças e se ensinava essas coisas, né? Então, assim, nós não somos um pequeno povo, nós somos um povo muito grande e muito feliz. Amém? Porque a nossa esperança não está nos homens, mas está em Deus. Querido, vote segundo os princípios da palavra de Deus. Obrigado, querido, pela sua presença aqui entre nós. Volte sempre, você será sempre amado aqui. E desejo que todos, você e todos, tenhamos uma linda semana em nome de Jesus. Amém, querido? Pode agora dar um abraço no seu irmão. Diga para ele, seja feliz, príncipe, princesa. E toca o barco. Que a vida é maravilhosa, em nome de Jesus. Que bom que você acompanhou esse culto online junto com a gente. Eu quero te convidar a ir mais profundo, a ir além. Nós queremos estar junto com você em família. Então pegue seu celular, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que vai aparecer na tela. Ali você vai encontrar mais informações sobre as células. Nós queremos nos conectar com você. Que o Senhor te abençoe e tenha uma excelente semana.